ele foi chamado para ser um dos grandes embaixadores de Cristo. Era o grande bandeirante da fé, responsável para levar o evangelho, o reino, em todo o mundo gentílico. Era o apóstolo Paulo. Mas de repente, esse apóstolo, que já passou e havia passado por várias aflições, situações, estava com planos de expandir o reino de Deus, cheio de esperança, de projetos, de planos, de expectativa. Mas o apóstolo Paulo é pego, ele é algemado e ele é preso, e agora ele está em uma cadeia em Roma, preso com 2 soldados, um de cada lado, que fazem turno e retorno, de modo que ele não fica nem um minuto sequer sem estar acorrentado ou vigiado por um guarda romano. Todos os planos de Paulo pareciam estar frustrados. Ele perdeu a sua liberdade, ele não pode mais viajar, ele perdeu a sua privacidade, ele está encarcerado. Como pode Deus permitir uma coisa dessas para um homem tão fiel como esse? Não só fiel, era um homem que estava a serviço de Deus, trabalhando para Deus, e agora ele está impedido de continuar o seu trabalho. Está longe de família, longe de amigos, longe da igreja, com todos os seus direitos retirados e cassados. E ele vai dizer aqui: quero ainda cientificar-vos que as coisas que me aconteceram. Ele fala isso. Lá da cadeia, da prisão, ele vai escrever à igreja que está em Filipos, aos cristãos de lá. Porque ele vai prestar contas, porque todos eles estão aflitos. A igreja está chocada com a notícia. Paulo foi pego, Paulo foi preso, os planos foram todos adiados, a missão foi interceptada, ele está preso. A igreja entra em pânico, fala: o evangelho fracassou, a expansão do reino fracassou, pegaram o nosso principal filho, o nosso grande expoente, o nosso grande arauto, e ele está preso. E ele vai escrever para prestar contas a eles, e para acalmá-los. E de tantas coisas que ele escreve, ele então explica por que pessoas santas, pessoas justas, pessoas fiéis, pessoas que estão a serviço de Deus, sofrem, passam por provações, contemplam tragédias, sofrem humilhações, privações, dessa forma. E eu quero compartilhar isso com você, porque pode ser que muitos estão com interrogações na cabeça. Por que eu casei com esse homem que só me faz sofrer? Por que eu estou ao lado de uma mulher que não tem nenhum apreço por Cristo e é um fardo para mim? Por que eu orei, criei, cuidei dos meus filhos e eles estão me deixando e seguindo este mundo de uma forma cruel, malvada, fria e calculista? Por que eu não consigo ter uma vida financeira digna e sou uma vergonha para os familiares da minha mulher ou para os familiares meus próprios familiares e para a sociedade presente? Por que essas coisas acontecem? Por quê? O texto diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram. Pega essa frase. Imagine que alguém está voltando de uma estrada e sofre um acidente em alta velocidade, um capotamento. O carro está cheio de crianças, o marido está ao volante, é uma família cristã, mas aconteceu isso. O texto sugere que coisas
acontecem conosco. Coisas acontecem conosco. Tragédias acontecem conosco. Tribulações vêm até nós. Qualquer dia você que vai estar aqui dizendo: aconteceu comigo, aconteceu lá em casa, aconteceu nos exames, aconteceu na minha família, aconteceu comigo. Paulo agora é a vítima. Aconteceu comigo, Filipenses. Fui pego, fui encarcerado, fui acometido de um mal. Essas coisas acontecem. E você está aí dizendo: comigo também. 3 anos atrás, quando eu fui mexer no celular dela, eu vi aquilo que eu temia, aconteceu comigo. Quando eu cheguei no quarto do menino para arrumar as gavetas, e abri a gaveta, eu vi um objeto lá que eu não esperava ver, aconteceu comigo. Quando eu fui fazer um exame de rotina, para ver uma situação, o exame detectou outra situação, grave, aconteceu comigo. Por que acontece? Comigo, o nódulo, o câncer, com meu filho não, com meu casamento, as coisas que me aconteceram, acontecem. Por quê? Veja só, vocês vão entender. Agora você imagina um soldado amarrado 12 horas com Paulo, e outro que? 12 horas comigo? É muito tempo para eu evangelizar. Ele começou a evangelizar, e esses guardas começaram a se converter, e eram enviados para o palácio, para o coração do império, convertidos, de modo que no capítulo 4, verso 12, Paulo vai dizer: vos saúdo os da casa de César. O quê? Os da casa de César? Já tem gente da casa de César salvo? Sim. Mas como foi feito isso? Foi quando esses guardas, vigiando Paulo, foram por ele evangelizados, e através da evangelização, salvos. E começou a acontecer conversões em Roma, e alguns estudiosos dizem que todo o império começou a ser alcançado. Como? Através das coisas que me aconteceram. Você deseja muito ir a Roma, não deseja, Paulo? Desejo. Você deseja muito ganhar almas do mundo inteiro? Desejo. Você deseja muito que o evangelho se espalhe por todo o mundo? Desejo. Isso só pode acontecer se você entrar em Roma, não é? Pois então, agora você vai saber por que eu permiti que isso acontecesse com você, Paulo. Por quê? Porque essa era a única forma de você entrar em Roma, através de sofrimento, privação, humilhação, vergonha e tribulação. Talvez quando esse homem recebeu a sentença, ele nem sabia se ia estar vivo, ele nem sabia se ia resistir à viagem de barco até Roma. Talvez ele por algum momento pudesse ficar com medo, mas quando as coisas foram clareando, tomando forma, então ele foi entendendo. Esta é a palavra para você. As coisas que aconteceram com você, as coisas que sobrevieram sobre você,
as coisas que você viu, as coisas que Deus permitiu você ouvir, as coisas que Deus permitiu você ver, os caminhos que você teve que passar para chegar até aqui, as coisas horrorosas, essas situações que aconteceram, têm contribuído para algum bem, para a sua alma, para a sua família, para o reino de Deus, mesmo que você ainda não entenda.